Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos começar uma live fantástica com o Ricardo Cantini. Eu tô muito feliz de poder estar hoje dividindo com ele, porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas. Sejam bem-vindos, eu espero que a gente aproveite muito essa live. Queria dizer que o Ricardo foi uma pessoa que eu conheci através da minha irmã, e cada vez que eu ouvia alguma coisa sobre ele, mais eu me interessava, e daí surgiu esse momento desse encontro que a gente vai falar de mentalidade vencedora. Bem, o Ricardo tem um currículo incrível. Ele é graduado em tecnologia da informação, ele é pós-graduado em administração financeira, em engenharia e arquitetura de software. E é muito legal de entender que ele é também, né, membro da Sociedade Brasileira de Neuropedagogia. Tudo isso não foi suficiente para ele querer mais. E então ele procurou o coach, procurou análise de perfil comportamental, procurou saber mais e juntou, né, para poder entregar para as pessoas muito do aprendizado dele. Então o que eu espero hoje é que a gente possa tirar, vou chamá-lo, mas que a gente possa tirar o melhor desse momento. Ele é treinador, ele é palestrante, ele é idealizador do curso Mentalidade Vencedora. Então, vou ver para onde ele está, ver se ele já está aqui. E quero agradecer esse momento, porque eu tenho certeza que a entrega dele, a doação dele vai esclarecer muito, vai plantar sementes. E eu acho que essa é a ideia de toda live, que a gente possa contribuir um pouco mais. Então, bora lá procurar o Ricardo, deixa eu ver. Queria que a gente fosse colocando mais aqui. Já achei o Ricardo, mas bora aqui. Ricardo, me aceita aí, que fica mais fácil da gente começar. Vou começar lendo aqui pra gente poder... Ele já tá aí, que legal. Deixa eu achar aqui o Ricardo. Pronto, agora vamos começar. Você já pensou o que é uma mentalidade? Ricardo, boa noite. Olá. Bem-vindo. Tudo bem, Márcia? Muito obrigada pela oportunidade da gente estar junto aqui, somando, unindo forças nesse momento para compartilhar um pouco da tua história, um pouco da caminhada que você já teve. Eu te apresentei um pouco, mas eu acho que nada melhor do que você para falar e se apresentar um pouco mais, para que as pessoas já saibam de ti, o que você vem fazendo, desenvolvendo, né? Por que mentalidade vencedora? De onde surgiu essa ideia? E a gente vai entendendo um pouco mais para saber onde você chegou, né? E já tem uma consistência nisso, é uma autoridade para nós nesse momento, nessa área. Márcia, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo ótimo. Ótimo. Primeiramente, boa noite a você, boa noite a todos. Estou muito feliz, né? Eu já te disse isso pela manhã, estou muito feliz com essa live. E tem sido uma experiência muito importante para mim. Então, eu fico feliz por essa dupla que nós formamos hoje e espero realmente poder contribuir com o que eu tenho aqui que eu preparei para vocês. Eu queria agradecer a todo mundo aí que está chegando aí para assistir. Espero contribuir também com a vida deles, com alguma coisa que eu possa dizer aqui, de repente mudar uma chavinha lá dentro e colaborar para que as pessoas possam crescer também. Agradeço porque você me apresentou aí com muita propriedade, né? Eu acho que você falou muito mais do que na verdade eu sou, mas está tudo bem, né? Negativo. Tem mais ainda.
Realmente, na verdade, eu até brinco, né? Hoje, eu gosto muito da neurociência, então eu falo que hoje e o coach, obviamente, e eu falo que hoje eu programo mentes, como no passado eu programava computadores, né? Que é a minha primeira, principal profissão que eu tive até muitos anos aí, né? Mais de 20 anos nessa área. E você falou assim, por que mentalidade vencedora, né? Eu confesso que quando eu criei esse nome, me veio a preocupação de ele não parecer um pouco ufanista. Aquela coisa assim, mentalidade vencedora, aquela coisa muito de motivacional, muito oba-oba. Eu particularmente não gosto muito dessas coisas porque elas acabam tendo me parecendo muito fogo de palha, né? Mas eu, obviamente, tinha que basear na minha história para poder extrair alguma coisa. E há cerca de um ano atrás, vai completar agora em julho, eu lancei não, né? Eu escrevi um pequeno e-book que conta uma pequena passagem da minha vida na minha adolescência, um fato real, que é de superação. E ali eu posso dizer que eu usei para superar aquele momento uma mentalidade vencedora. E veio dali, então, vamos dizer assim, a inspiração para usar este nome como referência do meu trabalho. É a experiência minha própria de vida, porque se eu estou aqui, é porque eu fui desenvolvendo ao longo do tempo uma mentalidade vencedora. Ela nunca vai estar pronta, porque ela vai se desenvolvendo, cada vez a gente é desafiado. Então, acho que eu fui montando com tudo que eu fui aprendendo, depois que vim para esse universo do coach, esse universo da neurociência, eu comecei a juntar esse pouco aí que eu já fui adquirindo e construindo alguma coisa. Oi? Fui eu, tolice, minha. E aí eu falei assim, eu preciso falar isso para as pessoas, porque ainda que a gente tenha um pouco para apresentar, esse pouco já pode mudar a vida das pessoas. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de propósito, sobre propósito, e aí acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, tudo isso tem a ver com o meu propósito, né, na verdade, que eu descobri numa segunda etapa. Na primeira foi através da informática, vamos dizer assim, mas agora é através dessa nova profissão, desse novo trabalho que eu realizo hoje. Então, mais uma vez, obrigado pela apresentação, obrigado pelo carinho, obrigado a todos que estão aí. E vamos que vamos, né? E o que seria uma mentalidade vencedora para você? Na minha concepção de mentalidade vencedora, é alguém que pensa, sente e age de acordo com seus princípios e valores. Por que eu digo isso? Porque eu vou sempre contar alguma historinha minha, porque é da onde vêm as minhas referências. Mas, rapidamente falando, eu desde criança queria ter um negócio. Tinha um negócio que eu via toda vez, eu falei, quando eu crescer eu quero ter esse negócio. Não vou dizer qual é, porque não quero causar nenhum tipo de problema aqui. E aí eu fui crescer, mas aquela coisa de criança, mas quando eu era mais adulto eu queria aquele negócio. Mas eu já tinha princípios e valores muito claros dentro de mim. E esse tipo de negócio, ele parte dos produtos que, vamos dizer assim, é obrigatório você vender, tinham produtos que feriam os meus princípios e os meus valores. E aí eu entendi que eu não poderia oferecer algo em que eu não acreditava, em que eu não aceitava para a minha vida. Então, por isso que eu entendo que uma mentalidade vencedora começa quando você se respeita em primeiro lugar, quando você defende os seus princípios, os seus valores, quando você pensa, quando você sente e você age baseado nisso. E até hoje eu não abri esse negócio, fiz várias outras coisas, mas esse negócio continua sendo uma coisa que eu gosto, quando eu passo, vejo algum negócio. Como negócio eu gosto, mas como alguns produtos obrigatórios nesse negócio tem, eu abri mão. Então, para mim, mentalidade vencedora começa por aí. Eu pensar em algo que primeiramente não fere os meus valores, os meus pensamentos, aquilo que eu tenho como base da minha vida. É muito interessante isso que tu estás falando, porque assim, a gente entende de duas formas a palavra mentalidade, né? A gente evoca um pouco de mente, né? Essa ideia dessa estrutura mental, e ao mesmo tempo mentalidade, né? Uma forma de pensar, uma cultura, uma referência. E aí, quando eu estava olhando da onde vinha essa palavra, eu descobri que mentalidade vem do latim, né?
mas que no Brasil tem uma influência mentalité, que é francesa. O que ela significa é da onde se produz do espírito, a ideia, né? De mentalidade, produção do espírito. Então, assim como você, eu acredito que a gente não pode mudar uma mentalidade, para transformá-la numa mentalidade vencedora, se a gente não tem princípios fortes, princípios que a gente tem clareza deles, princípios que provoquem no outro o seu melhor e que isso nasça de nós, como tu disseste, né? A tua ideia que vem de propósito. Então, eu imagino exatamente isso, né? No sentido radical mesmo da palavra. A gente, daquilo que a gente produz de dentro de nós, do nosso espírito, né? Do nosso, talvez do nosso eu profundo ali. Então, para mudar essa mentalidade, a gente precisa de um pouquinho disso. E falando... desculpa. Pode? Não, pode falar. Isso. Pegando o teu link em relação a propósito, né? O que talvez seja essa linha tênue de quando as pessoas não conseguem alcançar uma mente que seja vencedora, usando talvez o Antônio, mas não seja muito apropriado, né? Uma mentalidade que seja de derrota, mas falando de a gente não alcançar. O que impede, qual é essa linha que a gente tem que atravessar que nos impede a chegar, que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui hoje, elas estão curiosas, elas estão ávidas para entender o que a gente precisa um pouquinho, né? Para mudar essa chavezinha, como você falou, de sair desse lugar que às vezes a gente não consegue, que a gente não entende, que a gente ainda não ficou claro para nós, e qual é esse caminho que a gente vai seguindo, vai trilhando para ser vencedor, pelo menos do nosso propósito, né? Dos nossos sonhos, dos nossos valores. Qual é a primeira coisa que eu digo... Entendi. Mas a primeira coisa que eu diria é o seguinte, uma mentalidade vencedora, como eu falei, isso foi uma definição particular. Pode ser que para muitas outras pessoas seja totalmente diferente. E está tudo bem. Né? Eu não estou aqui para definir uma regra e dizer, olha, é assim, ponto final. É dentro daquilo que eu estudo, dentro daquilo que eu penso para mim. E eu diria que nós temos, vou até misturar um pouco o que a gente brincou na semana passada sobre o perfil comportamental. Nós temos a nossa dose. De repente, nós temos uma mentalidade, na verdade, todos nós temos uma mentalidade vencedora. Só que nós temos em níveis diferentes. Muitas vezes o nível que eu tenho é um preparo, né? Eu vou fazer uma prova, e essa prova, de acordo com o meu preparo, eu vou dizer, eu estou bem, eu estou mais ou menos, eu não estou nada preparado. E a mentalidade vencedora vem por essa linha em que o quanto eu me sinto preparado para enfrentar os desafios que eu preciso enfrentar para chegar onde eu quero. E o que eu faço? Né? Será que eu vou para o caminho A, B ou C? O que vai me dar esses indicadores para onde eu tenho que ir? Para definir a linha que você falou, a linha tênue. Eu não sei se ela é tão tênue, talvez ela seja mais clara ainda. Porque a questão é saber se eu estou disposto a pagar o preço. Porque às vezes eu tenho todos os atributos, eu sei tudo, mas eu não estou disposto a pagar o preço. Eu definiria o seguinte, alguns atributos que eu acho fundamentais. O propósito é o global, mas aí a fé, porque se você não acreditar no que você quer buscar, esquece. Se você já não acredita em você, como é que você vai oferecer isso para alguém e vender a sua ideia? Determinação, persistência, consistência, e tem uma resiliência, foco, tudo isso parece ter um clichê hoje em dia, mas é real. Porque são esses atributos que vão fazer com que você se mova do lugar que você está para chegar onde você pretende. E aí, você, passo a passo, vai construindo, vai desenvolvendo uma mentalidade, porque você vai de pequenas vitórias até chegar. Até chegar onde? No primeiro objetivo. Porque, como eu disse, a mentalidade vencedora, eu não acho que ela é um fim. Ela é um meio. Eu tenho uma mentalidade e ela me faz produzir ação e atitudes que vão me levar cada vez mais onde eu quero. Hoje eu quero viajar e não fazer nada, está tudo bem. Mas as minhas ações, a minha forma de pensar vai coerente com essa situação. Amanhã eu quero trabalhar, produzir muito, etc. Então eu diria que uma mentalidade vencedora ela é coerente com aquilo que eu quero buscar.
Se eu pudesse resumir de uma outra forma agora, é coerência. Okay? Eu quero dividir hoje um acontecimento que teve no almoço. Eu entrei no Instagram e, por acaso, assim, eu não sei, eu cliquei e entrei numa live de uma moça que eu não sei, eu vi ali e não veio à mente quem era. E na hora, não tinha só eu que estava assistindo a live dela. Aí eu sentei e falei, mãe, eu vou assistir aqui porque sou eu que estou assistindo a live dela. E ela estava falando de valores e de propósito. Só que não estava ruim, estava maravilhosa a live dela. Talvez pelo horário do almoço, não sei, divulgação, enfim. O fato de eu estar sendo a única pessoa, e aí eu fui falando com ela respondendo algumas coisas, não mudou a postura que ela estava. Ela estava ali para fazer uma live. E aquela determinação, naquele momento, eu estava conversando com a minha mãe, ali era uma mentalidade de vencedora. Talvez ela tenha que percorrer esse caminho, né? Que não tenha esse lado tênue que eu digo, é quando a gente consegue romper, né? De estar num lugar e talvez não dê certo, e aí de repente a gente rompe aquela linha e as coisas começam a fluir. Talvez daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a talvez tenha sido a primeira live dela, talvez ela estivesse treinando, não sei. Eu sei que ali ela estava tendo uma postura de uma pessoa que estava determinada a fazer aquilo. Ela estava falando com propriedade, ela sabia o que ela estava falando, ela estava com a energia de quem estava fazendo aquilo dali, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente não consegue atravessar essa linha com os medos que a gente tem, com as cobranças que a gente tem, com as idealizações, às vezes, de que as coisas vão ter que estar muito prontas para a gente começar. E, de verdade, aquela moça, naquele momento, me inspirou. A gente começou a conversar, não demorou tanto tempo, ela encerrou a live, e aí eu agradeci, ela disse, não, muito obrigada a você. E ela foi explicando. E isso é uma das coisas que eu gostaria que a gente refletisse hoje também, que essa mentalidade, ela é construída, e ela é construída a partir de uma decisão, eu acredito. A decisão de você tomar um caminho que você escolheu para crescer, que você escolheu para colher, né? Você escolheu para produzir. Então, há de ter, obviamente, desafios, mas talvez o primeiro momento, o mais fundamental, que eu imagino que as pessoas que têm grandes conquistas, elas cabem nelas, é essa postura, né? Esse espírito, por isso que eu acho que é o que produz do espírito. Isso. É aquilo que você, de fato, se posiciona. E eu achei muito legal, assim, parece que foi para mim mesmo aquela live naquele momento. Mas a gente costuma dizer assim, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Tanto para você quanto para ela, né? Eu acho que vocês trocaram. Eu acho que esse é o mais importante. E você falou uma coisa que foi legal esse exemplo, porque reforça a ideia do propósito. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho propósito, não sei qual que é o propósito. Muitas vezes nós não sabemos o propósito porque nós não estamos bem conosco. Nós não acreditamos muito na gente, etc. Tem uma série de fatores aí que podem estar influenciando. Mas propósito, acho que todos nós temos. Uns maiores, uns menores, mas tudo bem. E quando você falou isso dessa moça, olha só, tinha uma pessoa que era você e ela mesmo assim continuou falando. Ela acredita, primeiramente, lembra que eu falei de fé? Fé não necessariamente no sentido da espiritual, pode ser também, mas uma fé de acreditar naquilo que você está fazendo, né? Você, Márcia, vou falar de você agora. Você está aqui às 19 horas, num propósito de uma live, com todo respeito a todo mundo que está assistindo. Não está ganhando nada com isso do ponto de vista financeiro, não foi paga por isso. Você parou momentos antes, porque a gente conversou, a gente teve que montar esse trabalho. Por que você está aqui, então, às 19 horas, numa segunda-feira, depois de um dia que você teve que lidar com os seus desafios? Porque você tem um propósito. Exatamente. E porque eu também tenho um valor dentro desse propósito. Eu acredito nesse momento, eu acredito, e foi muito legal, tanto a tua pergunta quanto o que foi construído na hora, porque quando ela estava falando de valor, ela fez perguntas maravilhosas. Ela disse assim, qual é o seu valor em relação à honestidade?
a mentira. Se pergunte, porque é isso que vai levar você. Porque se você está num caminho reto, se pessoas quiserem te enganar e teu valor da honestidade, você te convida para enganar, você vai continuar. Então, é exatamente essa pergunta que você está fazendo. Talvez a trilha que a gente está fazendo para que aconteça essa live é essa doação, né? Esse propósito que talvez já tenha sido arranjado muito tempo antes da gente se conhecer, que é por que eu faço isso, o que me inspira, o que te provoca aí, o que faz com que você queira ajudar as pessoas, né? E esse propósito ele já está na minha vida há muito tempo, que é quando eu quis ser psicóloga, eu quis contribuir com as pessoas. Então, eu acho que existem 1000 maneiras de você contribuir. Nesse momento, essa live é uma contribuição. Essa live é uma doação. Talvez, se a gente falar de dinheiro, mas o tempo é dinheiro. Então, a gente está se investindo aqui, a gente está ganhando outras coisas. Sim, mas a gente enxerga dessa maneira. Né? Porque o propósito justifica essa maneira. E quando você fala de que você escolheu a psicologia por causa dos outros, né, de cuidar dos outros, etc., veja, na minha concepção, se você não tem ainda, não sabe direito qual que é o seu propósito, pense o seguinte, o que eu posso fazer pelo outro? 99,9%, na minha opinião, do propósito está sempre voltado ao outro. É fazer pelo outro, porque é isso que você vai fazer a diferença. E não é visando o outro lucro, não tem nenhum problema em visar essas coisas. Não estou querendo colocar aqui que tem que ser de graça, não é isso que eu estou falando. Mas quando você pensa em fazer, você pensa em ajudar primeiro. Em fazer pelo prazer de fazer, de você ver o sorriso na cabeça de uma pessoa, no rosto de uma pessoa, você vê que uma pessoa te dá um feedback e fala assim, puxa vida, naquele dia você falou uma frase ou uma palavra e aquilo virou a chave, eu tomei uma decisão. E como você falou, tudo começa por uma decisão. A decisão de fazer diferente, de olhar diferente, de pensar diferente. A partir daí eu começo a me permitir a encontrar um propósito e aquilo que me faz levantar de manhã, com todas as intempéries que o dia vai me colocar, mas fala assim, vale a pena. No final do dia você vai para sua cama e fala assim, missão cumprida. E acho que é esse o senso de missão. Né? Pegando um gancho, até para dar um exemplo melhor, imagine uma pessoa que ela quer dar comida, ela quer comida para pessoas de rua. Então ela faz o marmitex ali, pega o seu carro e sai distribuindo durante a noite. Quando o propósito é muito forte, e essa pessoa, toda noite ela sai e faz esse propósito. De repente o carro dela quebra ou ela é roubado. Vamos falar uma coisa até mais forte, é roubado, ela fica sem nada. Ela continua levando comida para as pessoas. Ela vai dar um jeito, ela vai pedir para um amigo, ela vai comprar uma bicicleta, ela vai dar um jeito, mas ela não vai deixar de cumprir o propósito por causa da falta do carro. Quando você não tem propósito, você só tem apenas objetivo, você leva, na primeira dificuldade você não leva. Porque não tem propósito, tem apenas um objetivo. E novamente, se o seu objetivo é só levar naquela noite, alguns dias, também não tem problema. Não é a ideia de que você tem que ter e fazer. Mas quando você tem isso muito claro, naturalmente você supera as dificuldades que vão surgir, porque você sabe que a dificuldade daquela pessoa que você está ajudando é infinitamente maior do que a sua. E, novamente, são os valores que te movem a cumprir o seu propósito. São seus princípios. Se eu pegar o teu exemplo, eu acho que 99% é para o outro, mas o 1% ele tem um peso tão grande que é assim, eu sou esse 1%. Porque está tão redondinho já dentro de mim o desejo de eu trabalhar com a psicologia, por exemplo, que o exercício disso não significa que o 99% é que eu só vejo o outro ou que eu não consigo valorizar minhas coisas. Significa que esse 1% ele é tão importante, ele é tão redondinho, ele já está tão estruturado, como você falou, que os 99% de doação não vão diminuir, não vai ser um impacto tão grande, porque já está tão forjado isso dentro de nós, que eu acho que as pessoas às vezes confundem que quando a gente acaba se doando demais, né, quando a gente
se permite se doar, a gente está se anulando. E, na realidade, a gente já entende tanto da gente que a gente é capaz de olhar para o outro, cuidar para o outro, sem estar esperando tanto isso. Que é o teu exemplo da sopa, que é o teu exemplo da doação. O outro precisa e ele me agradecendo ou não, tá tudo certo, porque o meu propósito é alimentá-lo. Você falou um ponto importante, Márcia. Quando você está bem, está claro para mim que eu estou ajudando, que eu estou fazendo, que aquilo me faz bem para mim. Só que quando eu não estou bem comigo mesmo, e eu quero fazer isso, aí eu posso ter problema. Por quê? Porque eu vou esperar, muitas vezes, do outro o muito obrigado, e às vezes eu não vou ter muito obrigado. Pior do que você não ter muito obrigado, às vezes você ter a indiferença, ou até mesmo uma situação mais radical. Né? E aí eu digo o seguinte, se você não está bem ainda com você, primeiro você tem que se cuidar. Primeiro você tem que se preparar. Cuidar do seu eu, das suas emoções, para que você possa lidar justamente tanto com o lado difícil que você vai enfrentar, muitas vezes você vai encarar uma situação que você tem que ter controle emocional, para não se envolver com o problema da pessoa. Você vai se envolver até o limite em que aquilo não prejudique a sua vida. E eu posso falar um pouco novamente sobre isso, porque na minha vida eu tive uma característica que a gente chama de hospedeiro, né? Que é aquele que vai deixando as pessoas chegar, você acha que está fazendo um benefício enorme, então eu ajudo fulano, eu ajudo. E naquela época, quando eu tinha esse problema de que a pessoa era indiferente, ou me julgava, ou não me dava sequer um muito obrigado, ou quando eu precisava dela não tinha um retorno, isso me doía, me machucava. Então eu não estava preparado para fazer isso. Porque eu não fazia pelo propósito, eu fazia por uma questão, vamos dizer assim, uma disfunção que eu tinha, de não saber lidar com aquilo. Hoje não. Pode falar. Para quem não sabe o que você está falando, existe uma ferramenta no coach que trabalha justamente essa proporção que a gente tem que ter em se doar, né? Em receber, em tirar do outro, né? E ter, ao mesmo tempo, esse crescimento, esse sucesso. Então, quando a gente, às vezes, está muito focado só no outro, a ponto de se abandonar, a gente tem essa característica mais hospedeira. Tem pessoas que têm a característica de só querer do outro, né? Se alimenta demais do outro. E aí ele tem uma característica mais, não me recordo agora a palavra, me esqueci. Eu também esqueci. Eu esqueci. Ele suga, né? Eu esqueci o nome agora também. Você me pegou de surpresa aqui. Eu esqueci, mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Dizer, gente, que na medida que a gente vai se dando conta, eu acho que o Ricardo pode falar como é que a gente desenvolve essa mentalidade, né? Você está falando que você saiu de um lugar e está em outro lugar hoje, né? Nos teus posicionamentos. E o que precisa para a gente desenvolver essa mentalidade? Porque às vezes a gente é aquele que realmente quer muito mais do outro, tira mais do outro, assim como às vezes a gente se doa demais e não sabe, né? Esse equilíbrio aí de ter crescimento, de ter sucesso, de sair desse lugar, de se desenvolver e de chegar nesse equilíbrio que você tem satisfação com o que você dá e com o que você recebe. E você chega nesse equilíbrio, né? Então, assim, a primeira coisa, eu acho que você tomar consciência de que se você realmente quer vencer nos seus objetivos, nos seus propósitos, é você tomar consciência de que você vai precisar se preparar para isso, que foi o que eu falei lá no começo. Você precisa se preparar. Primeiro a gente falamos da questão interna, de você estar bem consigo mesmo, e depois, dependendo do que você pretende fazer, é se preparar tecnicamente, né? Ou seja, eu vou buscar conhecimento. E esse conhecimento pode ser de várias formas. Pode ser livros, pode ser cursos, pode ser pessoas com quem você vai se relacionar e tudo mais. Mas tem uma característica muito forte, e isso para mim também foi muito marcante na minha vida quando eu escutei a primeira vez, que é uma palavrinha comprida, chama assim, autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade de modo geral? Paulo Vieira fala que é uma crença, é uma coisa que eu acredito em que
ainda que as circunstâncias não estejam contra mim e que não tenham sido culpa minha, cabe a mim mesmo, eu sou responsável por pegar aquilo e fazer daquilo alguma coisa diferente. Assumir a responsabilidade daquela situação e buscar caminhos para resolvê-la. O que normalmente, não vou usar, o que comumente se faz é apontar o dedo. E outro dia, não sei quem foi que eu vi, falou assim, apontar o dedo, você tem um dedo apontando para a pessoa e 3 para você. Que na verdade está indicando que é você mesmo que tem que resolver o assunto. Mas uma coisa é autorresponsabilidade, outra coisa é culpa. Eu sou culpado por ter feito... Não é culpa que eu estou falando aqui. Eu estou falando de autorresponsabilidade e assumir que apesar de, eu preciso buscar meios, que seja conhecimento, que sejam pessoas, que seja um banco para pedir dinheiro emprestado, vamos dizer assim, para resolver. E eu, rapidamente, fazendo uma historinha minha aqui. Eu passei por uma situação muito, mas extremamente difícil, alguns anos atrás, por causa de sociedade. E eu tive muitos problemas. E nesse problema, eu acusei muito a pessoa que era minha sócia, porque o que ela fez, para mim, era muito doído, né? Foi doído emocionalmente, financeiramente, etc. Quando eu aprendi o que era autorresponsabilidade, eu fui entender que, apesar de não justificar o que ela fez, no fundo, tinha havido uma falta de responsabilidade da minha vida, da minha parte. Porque eu deixei, vamos dizer assim, na mão da pessoa o controle da minha vida. Então, quando a gente tem autorresponsabilidade, bom, eu errei lá, deixei na mão dela o que não era dela, que pertencia a mim. No momento que surgiu o problema, ao invés de eu apontar o dedo e reclamar e choramingar, que foi o que eu fiz durante muito tempo, eu deveria simplesmente falar assim, bom, o problema não fui eu que causei, mas ele chegou até mim, então agora ele é meu. E a partir daí eu assumo que o problema é meu e eu vou ter que achar uma solução. Quando eu acordei, por isso que eu falei, quando você toma consciência, você assume que apesar de, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, na verdade, buscar uma mentalidade vencedora, em resumo, eu assumo o controle da minha vida. Ainda que as coisas estejam caindo, que a situação esteja totalmente... Agora, essa pandemia toda, tem gente desempregada, gente enferma, e claro que a gente pondera uma série de fatores aí. Mas eu vou sempre buscar soluções, e eu vou minimizar os problemas, porque senão eles realmente tomam o controle da minha vida. Então, a mentalidade vencedora é uma mentalidade autorresponsável. Ela assume o controle da vida. Ela assume o controle da situação. Ainda que supostamente ela não tenha controle nenhum. Mas aquilo que cabe a ela vai assumir e vai fazer. Faz sentido? Total. Se a gente for saber de algumas características de grandes líderes, de grandes autoridades, assim, de referência no mercado, pessoas de sucesso, né, que grandes mentes, grandes homens, a gente vai ver que um dos aspectos é justamente esse. Se toda pessoa que tivesse que ser seu gestor, né, tivesse só que colocar a culpa no produto, tivesse que colocar só a culpa no que está dando errado, muito provavelmente os cientistas, os filósofos não teriam criado o que eles criaram. Então, uma mentalidade vencedora, ela precisa assumir, sim, a responsabilidade, obviamente entendendo da circunstância, tendo uma dose de realismo, né? Tá percebendo o que está acontecendo, mas talvez isso seja um dos primeiros trabalhos que a gente tem que fazer, que é você se colocar no primeiro degrau dessa caminhada. Porque se for o outro, não dá para você assumir a frente das coisas, não dá para você caminhar se o culpado é o outro. Então, o problema, ele é parte disso, o comportamento é parte disso. Eu tenho que entender o que está acontecendo de errado. Eu sou cientista, estou vendo que eu ainda não consegui aquilo dali, e talvez eu precise de mais, talvez eu não tenha uma equipe legal, mas a decisão que eu tomo naquele momento e onde eu me coloco vai fazer toda a diferença na liderança que eu vou ter, no posicionamento que eu vou ter e no resultado que eu vou ter. Então, eu acho que esse, com certeza, é um dos primeiros degraus para a gente começar a mudar.
como é que está a minha vida, como é que está meu trabalho, como está meu casamento, como estão minhas finanças. Se eu ficar colocando a culpa em todo mundo e não assumir que eu preciso fazer alguma coisa, as coisas vão continuar do mesmo jeito, né? E eu continuo não fazendo nada. Isso. Então, eu preciso me posicionar, e autorresponsabilidade é exatamente isso, né? Que o Paulo Vieira coloca, que é a certeza absoluta que nós somos o único responsável pela vida que nós estamos levando. Então, a gente precisa olhar e pegar as rédeas. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, a gente começar. Porque enquanto a gente fica projetando no outro, enquanto a gente fica dizendo que não depende de nós, as coisas não vão andar, elas não vão modificar. Isso. E uma coisa, você falou dos pilares, né? Vamos pegar um exemplo do pilar financeiro, né? Quantas pessoas falam assim, o cheque especial ou o cartão de crédito cobram juros absurdo? Claro, tudo bem, ele é absurdo mesmo, mas justificando que o problema financeiro dele é por causa disso. Eu estou tirando aqui um pouco as pessoas que passam por uma situação que fugiram ao controle, como, por exemplo, como eu falei, perdeu o emprego, teve alguma coisa muito séria que desequilibrou o orçamento. Mas pensando em pessoas que estão aí no seu cotidiano, vamos dizer assim, dentro de uma normalidade. Por que você chega numa situação dessa, muitas vezes? Pela regra mais básica de finanças. Gastou-se mais do que o que ganhava. Aí você faz o quê? Você usa o cheque especial. Quando você usou o cheque especial, os juros é 12%, 13%. Aí você fala o quê? O banco é isso, o banco é aquilo, a culpa é do banco. Não, a culpa não é do banco. E, novamente, eu não vou nem usar a palavra culpa. A responsabilidade não é do banco, a responsabilidade é sua. Mas eu precisava comprar... Não sei. Ok, está tudo certo. Essa é a sua historinha. É a historinha que está justificando o seu ato que você não quer assumir e que você quer terceirizar para o banco. Eu falo isso porque eu fiz isso muitos anos da minha vida. Não estou falando aqui de alguém que o bambambam e acabou. Não, eu sei disso. Agora, à medida que você aprende essas coisas, que você vai começando a tomar consciência, se você não muda, aí você que não quer. É uma decisão novamente sua. Eu posso falar assim, eu entendi, mas eu não quero isso para mim. Eu quero continuar assim. Eu quero continuar apontando o dedo. É duro falar isso, né? A live não tem a ideia de apontar você é ruim, você é bom. É para provocar reflexão mesmo. Porque eu não vim aqui para falar de uma coisa e falar assim, olha, não, eu entendo o seu problema. Não, não é isso. Eu entendo aquelas pessoas que têm alguma dificuldade que fugiram completamente ao seu controle, que veio de externo. Agora, aquelas pessoas que já têm noção de que era só gastar menos do que o que ganhava, era só cuidar um pouco mais do filho, que o filho não ia ficar revoltado, era só dar um pouco mais de atenção para a esposa ou para o esposo, que o casamento também não ia ficar complicado. Acorda. O teu casamento está assim? Talvez porque você não assumiu a responsabilidade do seu casamento, ou de momentos específicos do seu casamento. Então, quando a gente fala de mentalidade vencedora, parece que fala muito mais da parte de questão financeira, material, mas não é. É espiritual, são todos os pilares. Eu posso estar bem, inclusive, eu posso ter uma mentalidade vencedora no âmbito financeiro e meu casamento está destruído. Então, eu sou, entre aspas, vencedor financeiramente, mas o meu casamento... E eu vou contar novamente um caso aqui de um coach que eu tive. E essa pessoa, ela estava com problema no casamento. E ela era um profissional muito bem qualificado, tinha sua empresa, estava tudo bem. E ele estava com problemas no casamento, me contou um pouco da história, a gente estava lá nas sessões de coach, e eu questionava ele, né, nas suas relações, para que ele pudesse entender e descobrir aí o que poderia ajudar para ele melhorar. A certo momento, ele começou a cogitar que o que impediria ele de chegar na visão positiva de futuro, que era a visão dele em relação à empresa, as coisas que ele queria para a vida dele, era a esposa. Ou seja, olha só, ele terceirizou que a esposa seria um problema para ele alcançar. Mas eu li a biografia não sei de quem, de pessoas famosas, que estão lá no topo, mas elas também deixaram seu casamento de lado. Então, talvez para chegar lá eu precise deixar meu casamento de lado. E isso é uma falácia. Isso, na verdade, ele não amadureceu. Ele está usando de estratégias ou de argumentos como estratégia para justificar aquilo que ele não quer fazer.
que assumia... É isso, né, Ricardo? Toda desculpa que a gente vive dando é um pouco da falta de preparo que a gente tem de assumir as responsabilidades. Isso. Né? Por isso que eu falei desde o começo. Se você não se prepara, o seu desafio é maior. Você tende a quê? A não querer. E aí vamos pegar rapidinho aí, fazer uma questão técnica. Neurologicamente, o que o cérebro quer? O cérebro quer a coisa mais fácil. Ele quer economizar energia, ele quer dormir. Vamos dizer assim, o cérebro quer descansar. Eu diria que o cérebro é um eterno cansado, porque se deixar, ele vai o tempo todo para a cama. Veja os gatos, os cachorros, o que eles fazem, né? Eles vão direto dormir. E é fato isso. Então, quando a gente vê um desafio que a gente acha que é muito grande, porque na verdade é a gente que está despreparado, a gente tende a querer criar uma historinha. E aí a minha esposa é a culpada de eu não atingir os objetivos da empresa. Ou a empresa é culpada por eu não atingir os meus objetivos com a minha esposa, com a minha família. E aí eu vou contando isso. A mente vencedora, e a gente poderia associar aí com mindset de crescimento, é aquela pessoa que olha, ela vê o desafio, ela fala, opa, aqui eu tenho lugar para trabalhar, aqui que eu vou me desenvolver, aqui que eu quero melhorar, para tratar melhor minha esposa, tratar melhor minha filha, tratar melhor meus funcionários e todos os meus pilares. Essa é a mentalidade vencedora. É fácil? De forma alguma. De forma alguma. Mas parte de um desejo de querer fazer o melhor a todo dia. Na realidade, quando a gente pensa em mindset, né, que é essa mentalidade, a gente tem que fazer essa escolha. Se a gente vai continuar enfrentando as coisas do mesmo jeito e os desafios talvez vão ficar maiores e a gente vai evitar, como você falou, o nosso cérebro ele vai acabar nos poupando, não gastando energia, nos cuidando, né? Porque a gente mandou essa mensagem. Ou a gente vai querer se esforçar e ter um mindset de desenvolvimento que ele é movido aos desafios. Ele é movido a esse enfrentamento, a essa forma de encarar de um jeito diferente. Se a gente for olhar, característica de grandes personalidades, eles conseguem celebrar as conquistas deles. Eles vão lá e sabem lidar com os fracassos ao mesmo tempo. Eles não encobrem os fracassos. Eles estão todo o tempo ali lidando. Eu acho que um ícone para mim é o Ayrton Senna. Quantas vezes ele, no meio da dificuldade, ele não largou o carro, ele não disse que a culpa era da equipe, ele não disse que, né? Ele foi lá e tentou fazer o máximo que ele podia a chegar na exaustão, né? Um dos primeiros prêmios dele, ele estava exausto. E é justamente isso. É a gente poder estar celebrando cada coisa que a gente conquista e poder estar melhorando aquelas que a gente ainda não conquistou, né? Poder estar desafiando aquilo que a gente ainda não conquistou. Porque às vezes a gente tem medo. Como é que eu vou lidar com isso, né? É um desafio que vem de muitos lugares. É um desafio emocional, é um desafio físico, é um desafio financeiro, é um desafio familiar. É um desafio pessoal, são as crenças que a gente veio cuidando. Então, assim, manter esse mindset de crescimento é entender que vai fazer parte do processo a dificuldade. E ninguém quer ficar na dificuldade, a gente quer girar a chave, a gente quer dominar, né? E um dia a gente muda aquilo que estava, aquele medo que a gente estava. Então, e novamente, qual é a sua disposição em querer esse resultado? Porque você tem que começar. Você tem que começar. Eu costumo dizer, outro dia eu estava até assistindo uma live também, né? E aí falava sobre motivação, que a motivação, na verdade, é um mito. Né? Eu estou esperando ficar motivada para fazer aquilo, ou motivado para fazer aquilo outro. Na verdade, eu costumo resumir 4 situações que a gente tem motivação natural. Talvez tenha mais alguma, mas principalmente essa. Comer. O nosso corpo chega no momento que ele pede comida, então a gente é motivado a buscar na geladeira alguma coisa. Beber. Dormir. Porque dormir, na hora que o corpo fala assim, eu quero dormir, pode esquecer. Eu estaria aqui na live e dormiria. E fazer sexo. São 4 coisas básicas que nos motivam naturalmente. Agora, o restante, nós precisamos, vamos dizer assim, forçar essa motivação. Depois vira a motivação natural. Mas no começo, você tem que romper.
Mas, na realidade, isso que tu estás falando, Ricardo, é muito básico, porque é até primitivo. Comer, dormir, Sim. é tudo muito primitivo. É o mais básico que a gente tem para Isso. sobreviver. É o mais básico. Agora, quando a gente pega a palavra motivação, você precisa ter o motivo e agir. Você precisa ter a necessidade de agir, né? Motivação. E aí o motivo o que é? O propósito. É o propósito lá na frente. Olha como que encaixa. O motivo que vai te levar à ação. Qual é o motivo? Entregar as comidas para ver as pessoas bem. Aquilo vai me mover para que eu haja em todas as instâncias de forma que eu levante num belo inverno de 5 graus negativos e vou fazer meu trabalho. A motivação já está muito antes, né? Mas eu construí essa motivação. Ela não é uma coisa que, hoje eu acordei legal, vou vestir meu casaco. Não é assim. Ela é construída. Por isso que eu falo, a gente quer as coisas muito fáceis muitas vezes. E elas não são fáceis. Eu não vou nem dizer que elas são difíceis. Elas precisam de conhecimento, de atitude, de mudança de pensamento. E aí eu vou pegar um gancho entrando na inteligência emocional. Por que a inteligência emocional vai encaixar nisso? Porque é ela que vai me dar o controle, como eu falei, para que você não se envolva no problema do outro, mas que você saiba estabelecer o limite entre ajudar e não pegar o problema do outro para você, onde eu vou controlar as minhas emoções para que nas dificuldades, eu não deixe as dificuldades tomarem conta de mim, né? E aí, então, o que eu sugiro para quem quer começar a desenvolver, né? Pense sobre como que você tem agido e reagido em relação às atitudes. Porque uma coisa é fácil, pensar, a gente pensa para agir, mas a gente não pensa para reagir. E aí eu enfatizo, autorresponsabilidade, inteligência emocional e um propósito bem definido são os primeiros elementos que você deve desenvolver para que você crie, ou pelo menos comece a desenvolver uma mentalidade vencedora. Faz sentido? Totalmente. Eu estava tentando ler, gente, desculpa, tem um monte de gente querida minha aí, muito, a Lara, minha irmã, nossa, Soninha, Socorro, tanta gente bacana que eu adoro, Ariana. Muito bom, né? Muita gente querida. E legal vocês colocarem aí quais são as desculpas que a gente vive dando, quais são as dificuldades que a gente vive tendo. Se vocês quiserem perguntar, eu acho que é o momento de perguntar para o Ricardo, né? E colocar mesmo. E justamente isso, a gente tem medos. E esses medos a gente tem que desenvolver. A inteligência emocional, ela traz 3 pilares interpessoais, né? 3 pilares sócio e 3 pilares pessoais. Então, a gente tem que aprender a lidar com o autoconhecimento, a gente tem que aprender a lidar com o nosso autocontrole, com a automotivação, né? A gente tem que lidar com a empatia, a gente tem que lidar com as conexões. Isso. Então, dentro desse processo de inteligência emocional, a gente tem que justamente desenvolver esses medos que limitam a gente, essas dores que limitam a gente, esse entendimento, né, de mim, autoconhecimento. Eu tenho que entender o que eu preciso desenvolver. Eu tenho que entender o que me faz não ter esse controle e desenvolver cada vez mais, né? Existem profissionais que nos auxiliam. Nem sempre a gente consegue só, dependendo como você falou, da dorzinha que a gente está em cada situação. O quanto a gente precisa de uma assessoria, o quanto a gente precisa de apoio, o quanto a gente precisa de ferramentas. Então, esse controle depende desse autoconhecimento. Se eu já entendi, eu posso começar a trabalhar esse autoconhecimento. Daí sim a motivação. Eu já sei para onde eu estou indo, eu já sei o que eu preciso. Isso. E aí o que eu preciso, eu tenho que perguntar. Como é que eu posso organizar isso no outro? Todo o propósito é para o outro. Por isso que entra a empatia na inteligência emocional. Sem dúvida, sem dúvida. Eu preciso conectar com as pessoas. Eu preciso trazer isso. Então, o problema vai existir, né? E aí, eu acho que é um dos pontos que tu desenvolves também no teu treinamento, né? Quanto a gente tem que colocar de energia para o problema e o quanto a gente tem que colocar para a solução, né?
quanto aquela regrinha básica lá, 10,90, que eu tenho certeza que tu vais compartilhar. E isso a gente precisa entender. Da onde a gente está partindo? Então, o autoconhecimento não é um clichê. É que a gente, às vezes, não caiu a ficha da importância disso. Da gente entender aonde a gente está, o que, que a gente sente, qual é nossos impedimentos, quais são as nossas barreiras. Por isso, o autoconhecimento na inteligência emocional é incrível. É fundamental. Porque eu acho que ele é o pontapé para tudo. E eu falo isso como psicóloga, eu falo isso como master coach, eu falo isso como pessoa mesmo que tem os desafios diariamente. A gente precisa entender da gente para a gente entender de gente, né? Que as nossas relações são assim. Então, qual é a dor que a gente está? Qual é o sonho? Quando você assume isso, né? Você está assumindo o controle da sua vida, ou pelo menos começando a assumir o controle. Eu estou me conhecendo. Então, porque se eu não me conheço, como que eu vou querer ajudar alguém? Se a gente conhece as pessoas pela nossa própria percepção, pelos nossos valores, pelas nossas crenças. A gente não conhece a pessoa como ela é, a gente conhece pelo que a gente percebe nela com base naquilo que a nossa lente vê. Os nossos sensores, vamos dizer assim, veem. E por isso que você tem que primeiro estar bem com você. Para que você sempre lembre que por mais que você busque conhecer alguém, você nunca vai conhecer ela de fato. Porque existe o que a gente chama um abismo entre você e ela. Esse abismo é a realidade pura e crua, só que você não tem acesso a ela. É a sua percepção. Agora, é lógico, se você estiver equilibrado, com conhecimento de causa, né, com esses atributos bem trabalhados, a chance de você ter uma percepção mais próxima da realidade da pessoa é maior. E aí, consequentemente, as suas ações para ela também serão melhores. Quer ver uma perguntinha simples? Tu te fizeste uma construção para chegar nessa live. Construção de vida. Não só construção de hoje, fazer um script, mas de vida. Se a gente for contar só com os nossos pontos fortes, fracos, com certeza a gente não teria fazendo essa live, né? Sim. Porque eu não tenho dificuldade de me comunicar, mas eu tenho de tecnologia. E as minhas primeiras lives, quando eu tive que fazer isso que eu estou fazendo agora, eu ficava perguntando para as pessoas. E eu ficava dizendo, gente, por favor, me ajuda com a colocar tal coisa. Então, assim, é claro que eu tenho que conhecer a minha limitação, é claro que eu tenho que me responsabilizar por isso, né? E claro que respeitar. Exatamente, recursos para eu desenvolver. Então, se fores compartilhar, tenho certeza que tem desafios aí que você traçou para chegar aqui, para estar fazendo isso, para estar colocando, para estar entregando o que você está entregando, você já foi polindo isso. E a gente tem sempre esses desafios, né? Você falou, eu vou compartilhar assim, porque foi o inverso do que você falou sobre você, né? E eu não tenho mais problema também com relação a isso, porque eu acho que você, inclusive, expondo as suas fraquezas, que você cresce. Coisa diferente do que a gente vinha aprendendo no passado, que fraqueza era um problema, né? Você expor fraqueza jamais, porque a gente tinha que ser perfeito, né? E o meu caso é o contrário, eu venho de tecnologia, teoricamente não tenho dificuldade, mentira, porque eu também tenho, mas vamos dizer assim, poderia dizer não tenho, mas tenho sim, claro que tenho. Eu não sou autossuficiente, né? Mas tenho talvez mais facilidade do que você, mas ficar em frente a uma câmera como eu estou hoje, era um desafio que você não faz ideia. A minha família sabe, mas ninguém sabia. Só que hoje eu estou aqui. Por quê? Porque eu estou em construção. Até ontem, vamos dizer assim, eu não tinha vencido isso, mas não deixava de ser uma mente vencedora, porque eu já tinha vencido outras barreiras. Por isso que eu falei que ela não é um ponto final. Ela é uma construção. Cada dia eu venço um obstáculo e aí eu vou crescendo. Então hoje fazer live para mim não tem problema. Talvez eu vou ter outras questões, mas essa, por enquanto, está resolvida. Então, mas esse é um aspecto da mentalidade vencedora, né, Ricardo? A gente ter inovação, a gente criar... Toda pessoa que quer ter uma mente vencedora, ela tem que abraçar aí esse desafio. Cada um de nós tem. Eu olhando teu currículo e vendo os cursos que você promove, né? Que você tem cursos, aí tem um de xadrez, né? Tecnológico, obviamente. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, quantas coisas ele tem, quantos recursos ele tem.
E é justamente a tua falta, a tua abundância é justa a minha carência. E eu me desafiei, o próprio Instagram na minha vida, ele foi quando eu me posicionei a crescer. Todas as vezes que eu tenho qualquer coisa tecnológica, eu não tinha isso há muito pouco tempo atrás. Então, o que para ti, de repente, é uma facilidade, para mim, nossa senhora, dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou enquadrar? Tem até um querido aqui também, colega de trabalho, que era eu pedia para ele, eu dizia assim, me ajuda aqui, David, por favor, me ajuda a colocar uma palavra aqui. E aí ele ia lá e me ajudava. Então, assim, a gente precisa ter essa vulnerabilidade, não para a gente ser o coitadinho, não para a gente justificar as desculpas, mas para a gente poder entender que o problema do outro vai ter os desafios equivalentes a eles e a gente motiva desse jeito. Né? Cada um tem o seu ponto de partida. O que é fácil para você é muito difícil para mim. Os nossos perfis são exatamente o contrário. O contrário, exatamente. Exatamente. O meu perfil é quase 90, é 86. E o meu perfil conforme é 14, gente. Que o teu é alto pra caramba. Então, imagina o quanto a gente pode fazer um bom trabalho quando a gente tem alguém que possa nos assessorar. Quando eu vi lá a organização, eu falei, gente, quando eu crescer, eu quero muito ser assim. Mas é o que eu falei com você também. A própria espontaneidade, essa em questão do improviso, que é característica sua, ou de quem é aí, né, no perfil, é o que a gente busca também, né? Eu busco flexibilizar ao máximo que eu posso para chegar, não próximo, mas poder ter um pouco dessa característica. Novamente, a mentalidade vencedora nos permite também sermos flexíveis. A gente busca navegar nos perfis, por mais que alguns sejam mais desafiadores, mas a gente se permite. A gente não precisa ficar engessado ali naquela coisa quadradinha, né? E é assim que a gente cresce. Eu acho que seria muito antagônico que a gente estivesse desafiando um medo, uma limitação, uma dificuldade e não tivesse um friozinho na barriga, né? Sim, claro. Com certeza. Não, mas olha... Elas evitam... Mas eu faço palestras e toda palestra, os 5 minutos primeiro é sempre complicado para mim. Sempre. Por quê? Porque é um novo desafio. Por mais que eu já tenha feito aquilo, são novas pessoas, um novo ambiente, é tudo novo, na verdade. Poderiam ser até as mesmas pessoas, mas o momento é outro. A sua situação é outra. Então tá tudo certo. O que você não pode é que aqueles 5 minutos te trave e você retroceder aí, problema. Eu só queria completar rapidinho uma coisa, Márcia. A Rose falou uma coisa sobre ecologia. Um item fundamental de quem pensa em ter uma mentalidade vencedora é tomar cuidado com o seu ambiente. Porque muitas vezes eu falo assim, eu quero ter uma mentalidade vencedora, e eu corro o risco de me tornar arrogante ou de não enxergar os que estão em volta e eu começo a esquecê-los e deixá-los de lado, porque não, agora eu estou em busca do meu objetivo, do meu propósito, e aí eu vou cuidar dos que estão lá fora e prejudico dos que estão aqui dentro. Então, foi importante o que ela colocou, porque faz sentido sim. O que a gente chama de ecologia. É o ambiente também você não prejudicar o ambiente em que você está provocando aquelas mudanças. Pelo contrário, o ambiente faz parte da mudança, então ele tem que ser considerado no seu processo. Ricardo, a gente só tem 1 minuto e meio. Você tem que se despedir. Tá. Despedida, não tem jeito, né? Eu sempre falo que eu gosto de falar mais do que parece. Então, eu só tento, nesse momento, fazer o quê? Agradecer todos que estiveram aqui presentes. Obrigado. Obrigado a você, Márcio, mais uma vez. Estou aqui à disposição quando quiser trocar figurinha. E a todos que vieram aí, muito obrigado mesmo, porque é um privilégio ter o horário de vocês disponível para nós. Grande abraço a todos. O teu link é Ricardo Cantini, né? Quem quiser, de repente, criar, ele tem alguns cursos disponíveis, então é muito legal. Eu só te agradeço. Muito obrigada, e obrigada a todo mundo que participou. Espero que seja uma semente que germine, que essa mentalidade possa começar e que a gente tenha contribuído. Uma fotinho aí, quem puder bater, nossa. E estou muito feliz. As diferenças são complementares.
Você Sim. me acrescentou muito, me doou muito, e acho que as parcerias têm que ser feitas desse jeito. A gente sempre está somando na vida do outro e o outro somando na nossa. Essa também é uma Amém. mentalidade vencedora, de quem quer Sem compartilhar, dúvida. né? Ao De quem ganha-ganha. pode... Exatamente. Então, para quem não deu tempo da gente responder, se quiser, pode falar comigo, com o Ricardo. Um grande beijo, que a semana seja maravilhosa, que Deus nos abençoe, que a gente tenha outras parcerias e que tenha mentalidade 2, 3, Amém.